Bom dia a todos os queridos e queridas que nos assistem. Saudamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui juntos nesse canal e trazendo a palavra de Deus para todos. Desejamos sempre trazer uma mensagem da palavra de Deus e pedimos a todos que participam do canal que deixem seu like, que possam se inscrever, que divulguem o canal, porque o nosso desejo não é apenas um crescimento do canal, mas é a sua manutenção para que nós possamos divulgar a palavra do Senhor. Nós sabemos que há muitos mecanismos de sustentação dos canais no YouTube, nas redes sociais, mas o nosso desejo é nos mantermos aqui para trazermos sempre a mensagem da palavra do Senhor, aquilo que cremos, a direção que temos da palavra, e até ficamos felizes com a interação de muitas pessoas que participam conosco, aqueles que estão permanentemente conosco, novos queridos e queridas participando, surgindo no canal. Até saudamos a Ana Rodrigues, que se lembra de mim de lá de Itapeva, o nosso abraço, e abraço a todos aqueles que participam conosco, que sejam abençoados com a palavra de Deus. Eu quero trazer nessa manhã uma meditação que se encontra no texto do apóstolo João, na primeira carta de João, primeira epístola de João, o capítulo 4, e eu quero ler os versículos 13 ao 17. Nós já iniciamos alguns domingos a leitura dessa passagem, falando a respeito do amor de Deus em nós, do amor de Deus manifestado em nós e do nosso amor para com os nossos irmãos, para com o próximo. Hoje eu gostaria de ler o trecho que se encontra aqui no versículos 13 ao 17. Então, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Bom, nós já vimos anteriormente que o amor procede de Deus. Amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós já vimos a respeito de que Deus manifestou o seu amor através de Jesus Cristo. Ele enviou a Cristo para que pudéssemos viver por meio dele. E diz aqui que o amor não é uma iniciativa nossa, que Jesus não veio através de uma resposta nossa, por iniciativa nossa, mas que Jesus foi enviado como uma resposta do amor de Deus por nós, para redimir o ser humano, para nos redimir do pecado, da queda, e ele enviou a Cristo, então, como prova desse amor, como manifestação do seu amor. No último
estudo, nós vimos a respeito do amor de Deus manifesto, ou seja, o amor de Deus manifestado entre nós. Hoje eu gostaria de chamar a atenção para para dois aspectos aqui dentro dessa passagem. Primeiramente, eu gostaria de falar a respeito da habitação, da morada de Deus, da presença de Deus em nós, através do Espírito Santo. O texto nos diz aqui no versículo 13: sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. É interessante nós prestarmos atenção aqui na carta de João, nessa primeira carta, quantas vezes aparece a palavra saber, conhecer, nisto conhecemos ou sabemos. Então, esta expressão, esta palavra, ela nos mostra algo que podemos verificar, que podemos ter certeza, que podemos saber, que podemos afirmar. E ele diz: sabemos que permanecemos nele, que permanecemos em Deus, que permanecemos no amor de Deus, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, eu gostaria de falar primeiramente a respeito da presença de Deus. Nós vimos na semana passada, então, o Deus manifesto, o Deus que se manifestou entre nós. Nós vemos que Jesus é chamado na palavra de Emanuel, ou seja, Deus conosco. Nós vemos a palavra de Deus nos mostrando Jesus Cristo vindo e sendo gerado através do Espírito Santo, sendo gerado e vindo na forma humana, assumindo a condição humana. Então, a palavra de Deus nos mostra a respeito da encarnação, Jesus feito homem, Jesus homem como nós e homem entre nós. É interessante porque, desde o princípio da revelação, nós vemos Deus manifestando a sua presença. Primeiro, nós vemos no Antigo Testamento o tabernáculo que Deus instituiu, que Deus orientou para que fizessem o tabernáculo como símbolo da sua presença. E a palavra tabernáculo significa tabernacular, habitar, habitar conosco. Então, o tabernáculo era um símbolo da presença de Deus. Quando o povo foi libertado do Egito e foi conduzido no deserto até a terra prometida, primeiramente nós vemos, então, Deus orientando o povo para que eles construíssem o tabernáculo. E o tabernáculo era o símbolo da presença de Deus entre eles. Mais tarde, nós vemos como um símbolo da presença de Deus para com o povo de Israel, logo após, então, num período quando Israel já havia sido constituída como nação, quando já havia passado pelo período dos patriarcas, no período do reinado, do reino único de Israel, nós vemos a orientação de Deus para a construção do templo, e nós vemos o templo de Jerusalém como um símbolo da presença de Deus entre o povo de Israel. Então, tanto o tabernáculo como o templo eram símbolos da presença de Deus, em que Deus estava lá presente e que poderia ser buscado. E a palavra de Deus nos mostra que Deus pode ser buscado e encontrado pelas pessoas, pelo ser humano, por toda a humanidade. Deus pode ser encontrado. E o que nós vemos na Bíblia é a manifestação da presença de Deus. Nós vemos, por exemplo, quando Jacó
teve um sonho e ele sonhou com aquela escadaria e os anjos subindo e descendo, logo após Jacó ter recebido a bênção do seu pai, Isaque, e Jacó partiu, então, após ter recebido a bênção, uma bênção que, diga-se de passagem, foi usurpada, porque era para ter sido seu irmão Esaú, mas Jacó se antecipou e recebeu a bênção no lugar do seu irmão. Tem toda a história, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é a questão de quando Jacó estava no local e no sono, durante o sono, ele teve aquele sonho e da escadaria e anjos subindo e descendo, e ele ouve a voz de Deus ao pé da escada, e Deus se manifestando a Jacó. E Deus se revelando a ele, dizendo que estava com ele, aonde quer que ele fosse. E ali Jacó construiu, edificou um altar, e ele disse: o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. O que Jacó não sabia e ainda não tinha a dimensão era do conceito da presença de Deus com ele, porque Deus falou para Jacó que estava não somente naquele lugar, mas estava com ele. Jacó teve esse reconhecimento da presença de Deus na sua vida, no final da sua vida, quando ele estende a sua bênção a todos os seus filhos, as tribos de Jacó, quando ele estende, após ele ter vivido por um tempo no Egito, depois de ter achado seu filho, que ele havia sido informado enganosamente de que havia morrido, aquela história toda, mas nós vemos no final Jacó com José, Jacó com todos os seus filhos, e Jacó estendendo a bênção. E nós vemos no capítulo 48 de Gênesis, Jacó dizendo assim, e abençoou, no capítulo 48 de Gênesis, no versículo 15, Jacó diz assim, e abençoou a José, dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Nós vemos esta expressão, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, agora o Deus de Jacó. Jacó, ao final da sua vida, quando já estava prestes a morrer, ele reconheceu ao Deus que havia sido o seu pastor e que o havia conduzido e estado com ele por toda a sua vida. Então, ele teve esta revelação, ele trouxe essa revelação total de que Deus estava com ele, esteve com ele em toda a sua vida. Nós vemos muito no Antigo Testamento a expressão, e andou Deus com José, andou Deus com Enoque, e andou Deus com Jacó, e nós vemos as expressões nesse sentido. Mais para frente, nós vemos o salmista, no Salmo 91, trazendo a seguinte afirmação. No Salmo de número 91, os versos 1 e 2, ele diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Aqui fala de habitar
habitar com o Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sua sombra, aquele que se refugia na presença do Senhor. Nós vemos adiante já a revelação de Jesus, logo após a sua morte e a sua ressurreição, estando com os discípulos das maiores revelações e promessas da Bíblia. Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versículos 16 em diante, nós vemos, a partir do versículo 18, Jesus dizendo: Então aproximou-se deles Jesus e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus nos trazendo a promessa da sua presença. Um pouco mais para frente, nós vemos a maior revelação que Jesus poderia trazer para alguém nos evangelhos, no relato dos evangelhos. No Evangelho de João, no capítulo 4, Jesus se manifestando à mulher samaritana à beira do poço. E nós vemos a conversa de Jesus com aquela mulher. E, a partir do versículo 19, a mulher reconhecendo Jesus como profeta, dizendo: Senhor, a partir do versículo 19, no capítulo 4, disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus estava trazendo a esta mulher, interessante, não aos sacerdotes, não aos escribas, não aos fariseus, não aos religiosos, mas a uma mulher rejeitada socialmente, a uma mulher pecadora, que era considerada dessa forma. Deus traz aquela mulher, ele faz uma revelação de que ela tinha mais do que 5 maridos, mas Deus não a censura e Deus se revela, se manifesta a esta mulher. E ele traz esta gloriosa revelação de que agora podemos estar diante de Deus adorando, não mais num templo aqui ou num monte ali, não mais através deste segmento ou daquele segmento, mas em espírito e em verdade, através de Jesus Cristo. E aqui ele se revela à mulher, e que ela poderia estar diante de Deus em espírito e em verdade. E ele diz: a hora já chegou. Chegou através de Jesus. E chegou definitivamente através do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição.
A palavra de Deus nos diz que no momento em que Cristo foi crucificado e morreu, o véu do templo que dividia o local santo dos santos, em que apenas o sumo sacerdote poderia penetrar, e diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Em Hebreus, nós temos a revelação de que nós podemos nos apresentar diante de Deus com toda a intrepidez, tendo purificado o coração e sido lavado e purificado pelo sangue e pelo precioso sangue de Jesus. E nós podemos estar diante de Deus, na presença de Deus. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o apóstolo João, ele nos traz a revelação de que em Cristo a habitação de Deus está em nós. Através do momento em que nós cremos em Jesus, em que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, através do momento em que cremos na palavra, em que cremos de que ele nos salvou dos nossos pecados. A palavra de Deus nos diz, lá, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, diz assim, a partir do versículo 13, perdão, Efésios capítulo 1, no versículo 13, o apóstolo Paulo nos traz esta revelação. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. A palavra de Deus nos diz que a partir do momento em que cremos na palavra da verdade, no evangelho que nos salvou, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E o apóstolo João está nos dizendo exatamente isto aqui, nesses versículos. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E aí ele diz no versículo 14, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Aqui vai o segredo do amor. Aqui vai o segredo do amor de Deus. O segredo do amor de Deus em nós é Cristo em nós, habitando em nós pelo seu Espírito. Então nós sabemos que permanecemos nele e ele em nós, não pela nossa capacidade, não pelos nossos esforços, pelo nosso jeito de viver, mas pelo Espírito Santo que ele nos deu, pois ele nos deu do seu Espírito. E o que realiza o Espírito de Deus em nós? A palavra de Deus, Jesus disse que quando ele fosse, ele não deixaria os seus discípulos sós. Ele não nos deixaria sós. Ele enviaria o Espírito Santo. É interessante que Deus foi enviado nesse mundo pelo Espírito. E Jesus Cristo, quando realizou a sua obra, ele foi o enviador do Espírito, aquele que enviou o Espírito até nós. Então, nós temos a direção do Espírito Santo, como nos diz a sua palavra, nos convencendo do pecado, nos convencendo da justiça de Deus e do juízo que há de vir.
O Espírito Santo como consolador, ou seja, a palavra consolador não significa apenas aquele que nos traz consolo, mas aquele que está ao nosso lado, nos dirigindo, nos acompanhando, nos advertindo, nos revelando, trazendo a manifestação da verdade. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar todas as coisas que aprendemos na Sua palavra. O Espírito Santo é aquele que nos leva à prática do amor. Então, nós sabemos que permanecemos em Cristo pelo Espírito Santo que nos foi dado. E gostaria de falar da outra palavra, permanecer. Prestem atenção quantas vezes aparece a palavra permanecer, tanto no Evangelho de João, como nas suas cartas. Somente nesse texto que nós lemos, aparece mais de 4 vezes a palavra permanecer. O que significa esta palavra permanecer? Não tem o sentido apenas de ficar conosco. Não tem o sentido apenas de estar conosco em alguns momentos, ele permanece. Muitas vezes nós temos o conceito de que Deus se afasta de nós por causa dos nossos pecados. Se estamos com Ele, Ele está conosco. Se nós não permanecemos com Ele, Ele deixa de permanecer conosco. Se vivemos uma vida correta, Ele vive conosco e permanece conosco. Se deixamos de viver a vida correta, se vivemos de repente uma vida que nos afastamos de Deus ou estamos no pecado, isso pode acontecer com qualquer pessoa, com qualquer cristão. O conceito de permanecer em Deus, a palavra permanecer aqui significa habitação. É por isso que falamos anteriormente a respeito de Deus habitando conosco. Então, esta palavra tem o conceito de habitar conosco, de estar conosco permanentemente, de estar conosco continuamente. E esta palavra, permanecer em Cristo e Ele em nós, de permanecermos no amor de Deus, o amor de Deus permanecer em nós, ela tem um sentido mais profundo do que apenas a habitação, mas é aquele que habita e transforma, toma conta daquele em quem ele habita. Nós habitamos, o Espírito de Deus habita em nós. Cristo habita em nós. A palavra de Deus habita em nós. E o amor de Deus habita em nós. E nós habitamos na esfera do seu amor. Então, o permanecer aqui, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, todo aquele que habita no ambiente do amor, todo aquele que transita no ambiente do amor, permanece em Deus e Deus nele. Desta forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos esta confiança. E aqui ocorre uma outra transformação profunda, uma outra realidade profunda. Aqui no versículo 17, no final, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo João, porque neste mundo somos como ele. Se o Espírito de Deus permanece em nós e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito de Deus permanece em nós, se Cristo habita em nós, nós somos firmados e alicerçados no amor,
Diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 3, quando ele ora por todos da igreja de Éfeso, ele diz assim, no capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio de seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, ou seja, cheios da presença de Deus, habitados por Deus, pelo seu Espírito, arraigados e alicerçados no amor. Queridos e queridas, esta é a grande revelação da fé em Jesus Cristo, é a grande obra que é realizada em nossos corações e na nossa vida. Porque o Espírito Santo habita em nós, nós podemos viver no ambiente do amor, nós podemos permanecer no amor, nós podemos permanecer em Deus e Deus permanecer em nós e o seu amor permanecer em nós. E algo muito mais profundo, neste mundo, nós podemos ser como Ele, como Ele é. Por isso que o apóstolo João diz: ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais conheceu a Deus, pôde ver a Deus, mas se nós amamos, se nós expressamos o amor, nós somos nesse mundo assim como ele é. Ou seja, assim como nós fomos perdoados em Cristo, por Cristo, nós perdoamos. Assim como nós fomos amados por Deus e Deus não levou em conta os nossos pecados, nós podemos também e devemos também amar e ser como Ele nesse mundo. Se há pessoas incrédulas nesse mundo que não creem em Deus, é porque muitas vezes, e digo isso para pesar, não vem em nós, o povo de Deus, o seu amor, e não vem em nós sermos assim como ele é neste mundo. O apóstolo João diz que aquele que diz estar em Cristo deve andar assim como ele andou. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que veio, se tornou humilde, sendo um servo, assumindo a forma humana, estando entre nós, sendo obediente até a morte de cruz, e pagando o preço do amor sacrificial, o amor profundo. Queridos, nós somos como eles nesse mundo, através da expressão do amor. Só podemos ser como Deus é neste mundo, expressando o seu amor, permanecendo e habitando nele, permanecendo e habitando na esfera do seu amor. E permitindo que Cristo que habita em nós possa fazer toda a transformação necessária em nós, para que nós possamos ser fonte, expressão de Deus neste mundo,
para que nós possamos expressar a Deus, sermos como Ele neste mundo. É isso que é ser um cristão. É isto que é o sinal de que somos salvos. Não é apenas a confissão da nossa fé, de crermos em Jesus e confessar, mas é termos a, a transformação, permitirmos que o Espírito de Deus nos conduza no ambiente do amor. Como diz a palavra, se nós vivemos no Espírito, nós deixamos de viver do nosso jeito. Nós deixamos de viver na carne, na nossa natureza. Mas o fruto do Espírito que habita em nós, e o que o Espírito opera em nós, habitando em nós, permanecendo em nós, é a manifestação desse fruto, que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Isto é a manifestação, é a consequência da habitação do Espírito em nós. E dia a dia, nós temos que viver no ambiente do amor, checando as nossas vidas, deixando que Deus sonde os nossos corações diariamente, não tendo um amor reativo para com os outros, ou seja, um amor retributivo, mas sendo como Ele, tendo aquele amor que chega e que se manifesta entre os homens neste mundo. Que nós possamos ter a ideia e saber que em Cristo Jesus nós nos tornamos habitação de Deus. Que Ele habita através do seu Espírito em nós. E que o permanecer nele é estarmos na sua morada, no seu ambiente, na esfera do seu amor, e permitir que esse amor, sendo derramado em nós, possa nos tornar nesse mundo assim como ele é. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento. Senhor Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por esse teu tão grande amor, ó Pai. E nós queremos te agradecer porque ele não age somente em nós, mas também ele age através de nós. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós podemos contar com a tua presença todos os dias na nossa vida. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque podemos contar com a presença do teu Santo Espírito em nós, e ele pode realizar toda a obra de convencimento, de transformação, de nos levar, Senhor, à consciência, de trazer à nossa consciência os nossos pecados, a nossa falta de amor, que ele possa, Senhor, manifestar em nós e que nós possamos derramar e que nós possamos, Senhor, produzir o fruto do Espírito, do teu Espírito nas nossas vidas, para que nós possamos ser nesse mundo assim como tu és em nós, ó Pai. Nós te fazemos esta oração e desejamos permanecer no teu amor, no nome de Jesus. Amém. E que agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus assim o desejar.